Ei pessoas, tudo bem com vocês? Professor Derek aqui e bora discutir a questão 58 da prova da UTF-PR de inverno de 2023 e o porquê que ela deveria ser anulada. Basicamente, o cara quer saber o seguinte, ó, jogou um elétron num campo magnético que está saindo aqui da folha e esse elétron tem uma velocidade de 500 metros por segundo apenas para a direita, então é perpendicular ao campo, né? O campo está saindo aqui da folha enquanto que a velocidade da partícula está para cá. Logo, ó, as duas coisinhas formam 90 graus. Então ele vai estar sujeito a uma força magnética que vai desviar ele aqui para cima. Ele quer saber justamente quando ele sai dessa região, né? Após percorrer essa região dentro do campo, quanto que ele vai ser desviado para cima. Essa parte é importante. Depois que ele percorre esses 28,5 nanômetros dentro do campo. Bom, para isso a gente tem que saber então o tamanho do raio da curvatura dele. A ideia é que a questão já deu essa dica no próprio enunciado. O objetivo dos cientistas é calcular o raio de curvatura. Existe a equação pronta, mas caso você queira deduzir, basta você pegar a segunda lei de Newton, força resultante igual a ma. No lugar da força resultante, você troca pela força magnética em partículas, que é QVB, carga vezes velocidade vezes o campo magnético. E como ele está fazendo uma curva, a aceleração é do tipo centrípeta, então eu troco aqui por v quadrado sobre r. Com isso, a gente vai ficar com um v de cada lado, a gente consegue simplificar, isolando o raio da curvatura, o raio ali da curva que ele vai fazer, do lado direito, né? Opa, aqui é igual. QVB igual a massa vezes velocidade ao quadrado sobre r. Do lado direito vai sobrar o mv, massa vezes velocidade, e do lado direito, né, como o R passou para cá, do lado direito aqui embaixo vai ficar o QB dividindo. Como eu disse, já pode pegar a fórmula pronta, que é o Rashid mv1 cube. Essa equação é importantíssima, a gente vê nas aulas de eletromagnetismo. R igual a mv sobre QB. E veja que a questão deu tudo, ó. A massa desse elétron, a carga desse elétron, a velocidade do elétron que era 500 e o campo magnético que era de 5 teslas. Se você fizer então a substituição, a gente vai encontrar o raio da curvatura, né? O raio do círculo que ele deveria estar descrevendo aqui dentro. Essa conta vai dar quanto? Se substituir a massa, que é 9,1, vezes 10 na menos 31, vezes a velocidade, que é 500, estava lá no enunciado, já estava em sistema internacional, metros por segundo, dividir pela carga em módulo, 1,6 vezes 10 na menos 19 coulombs, e ainda pelo campo embaixo, que é 5, você vai chegar em quanto? Ó, cuidado aqui com a matemática básica, porque foi isso que a prova da UTF-PR errou, ela acabou errando, e daí por isso que não vai ter alternativa. Se eu pegar 9,1 dividir por 1,6, você vai chegar em 5,68. Essa conta daria aqui 5,6875, 5,68. Daí as potências de base 10. Ó. Esse menos 19 vem para cima positivo. Então eu tenho 31 negativos com 31 negativos, né? Então menos 31 com esse 19 que vem para cima positivo, já daria aqui um 10 na menos 12. Só que vai sobrar ainda o 500 divididos por 5. E 500 divididos por 5 é 100. 100 é a mesma coisa que 10 ao quadrado. Portanto, isso aqui vai dar um raio de quanto? Aqui a gente vai ter um raio de trajetória de 5,68. Vamos falar que é 5,7 aproximadamente. 10 na menos 12 com 10 ao quadrado dá 10 na menos 10. E daí, cuidado que isso aqui está em metros. Como está tudo em nanômetros, ele ainda fala que o nanômetro é 10 a menos 9, a gente precisa adequar, isto é, esse expoente 10 a menos 10 precisa ser transformado em 10 a menos 9. E daí eu posso trocar ele pela letra N. E olha o erro cometido pela prova. Para você ir de menos 10 para menos 9, ó, reta dos números. Aqui eu tenho o número 0, então o menos 9 está aqui, o menos 10 está aqui. Eu quero ir do menos 10 para o menos 9, então eu tenho que somar um no meu expoente. Do menos 10 para ir para o menos 9. Logo, se eu somo 1 no meu expoente, eu tenho que tirar uma casa decimal. Isso aqui vai dar uma trajetória de raio 0,57 10 a menos 9. Portanto, o raio da trajetória é 0,57 nanômetros. E aí que está o erro da questão. Não faz sentido, então, a pergunta dele. Como assim não faz sentido? A partícula vai descrever um raio que é praticamente 0,6, né? Aqui, mas não dá nenhum nanômetro. Quer dizer que, cara, se todo esse comprimento aqui para frente é 28 nanômetros, a partícula não vai conseguir nem andar para frente. Ela vai fazer o quê? Ela vai fazer aqui um círculo de raio, né? Ela vai descrever uma trajetória circular de raio meio, né? O que seria o raio da trajetória dela?
0,57 nanômetros. Então, aonde que ela vai sair? Lá para frente, né? A altura que ela vai sair vai ser quanto? Quando ela conseguir percorrer. Daí o erro está aqui, ela nem consegue percorrer os 28,5 nanômetros, porque o raio dela é menor do que esse comprimento aqui. Então ela ficaria aprisionada, você poderia até falar, então ela vai, volta, a figura está fora de escala. Então vai dar justamente essa distância aqui, ó. Ela vai sair para esse lado. Poderia pensar assim, né? Poderia ser uma pegadinha onde a figura te induz ao erro. Do tipo, ela dá a volta e sai para cá. E daí, essa altura aqui, nessa distância D, corresponderia ao diâmetro. O diâmetro seria justamente 2 vezes o raio. Se eu fizer 2 vezes 0,57, você não vai chegar em nenhuma alternativa, né? Tu chegaria ali em 1,4, e não tem 1,4 nanômetros, tem 14, mas não é. Então, ainda mais que ele dê um seno e um cosseno de 30. Não tem alternativa. Tá? Não tem alternativa. Agora eu vou resolver como que eu acho que eles queriam que a resposta, né? Porque o gabarito provisório deu letra D, mas como eu disse, a questão então tem que ser anulada, tá? Porque justamente ela nem vai sair, ela nem vai conseguir percorrer os 28,5 nanômetros, não tem alternativa. Por que o gabarito provisório foi 8,6? Ainda assim seria um gabarito errado. Eu acredito que na hora de fazer aqui a mudança de base 10, né, a mudança da vírgula para potência de base 10, eles acabaram cometendo um erro que a gente sempre fala, cuidado, gente, de menos 10 para menos 9, né? Então eu vou fazer aqui como que eu acho que daria para chegar, que eles achavam que daria o gabarito. Ó. De menos 10 para menos 9, os caras cometaram esse erro aqui, ó. Eles aumentaram e fizeram 57. Daí, se você considerar, vamos pensar então que o raio é 57 nanômetros. Opa, daí agora deu um raio, né? Então isso aqui está errado, resolução errada, para tentar chegar no gabarito provisório. Tentar chegar no gabarito provisório. Como é que seria daí a resolução? Então, se cometesse a transformação de unidade aqui errada, daria 57 nanômetros. Como todo esse comprimento é 28,5, opa, então ele consegue sair. Daí qual que é a ideia? A partícula, então, ela vai entrar e ela deveria fazer um círculo aqui de raio. Eu vou desenhar aqui um quarto de círculo. Ela deveria fazer aqui um círculo de raio, um pouquinho mais para baixo aqui, né, para ficar um círculo mais bonitinho. Um círculo de raio de 57 nanômetros. Então era para ela fazer isso aqui. No caso, tudo isso aqui seria 57 nanômetros. E aqui também, 57 nanômetros. Só que o problema é que ela só vai andar uma distância de 28,5. Coincidentemente, é metade, né? Então, por isso que eu acredito que ela bem na metade. Então, na verdade, ela vai sair aqui, ó. Nesse ponto, ela escapa do campo magnético. É como se nós tivéssemos campo magnético apenas nessa região aqui, ó. Enquanto está nessa região cheia de pontinho rosa, aqui tem campo magnético. Aqui tem campo magnético. No que ela passa dessa região aqui, né, ela passa dessa linha vermelha, ela escapa. Então a gente precisa saber justamente quando ela chegar aqui, andar lá 28,5 nanômetros. A pergunta da questão é quanto vai essa altura pequenininha aqui, ó, esse D. Como é que a gente chegaria nesse D daí? Você fecha o triângulo, ó. Se você fechar esse triângulo, vou chamar aqui, ó, de ponto A. Aqui é o ponto B, que é o ponto onde ela escapa, e esse ponto B ele vai dar aqui um ponto C. Tá? Com isso você tem um triângulo para a gente poder calcular. Esse triângulo, então, ABC. Ó, vamos olhar na figura original onde é que estaria esse triângulo, né? Então, essa partícula ela vai escapar aqui, ó, de tal maneira então que a gente teria esse triângulo, que aqui, né, estaria representado aqui, ó. É como se tivesse aqui o ponto A, aqui o ponto B e aqui o ponto C. Beleza? Então aqui está fora de escala completamente, né? Porque ela vai escapar lá, ela, no caso, escapa um pouquinho antes aqui, mas ok. Então a gente vai pegar esse triângulo. Por quê? Nesse triângulo, quais são os valores? A gente sabe que a base desse triângulo é 28,5 nanômetros. Eu vou ocultar a unidade porque está todo mundo em nanômetros. E essa reta rosa aqui é justamente o raio do círculo, que vai do ponto A, que é o centro, até a borda. Então esse aqui corresponde a 57 nanômetros. Bora calcular essa altura Hzão. Como que eu faço isso? Eu deveria, ó, descobrir quanto vale esse ângulo. Como eu tenho cateto oposto e eu tenho a hipotenusa, eu aplico o seno. O seno desse ângulo tem que ser 28,5 sobre 57. Se você pegar 28,5 e dividir por 57, você vai chegar em 0,5. Ou seja, qual é o ângulo que tem esse seno? É 30 graus. Por isso que a questão tinha dado, então, um seno e cosseno de 30. Eu acho que o cara queria que você fizesse essa transformação, mas tá errado. Daí, se eu sei que o ângulo agora, né, tá provado é 30 graus, eu aplico a função cosseno. Ó. Cosseno de 30 graus vai ser quem? O cosseno é o cateto adjacente, H, pela hipotenusa, que é 57.
Daí, se você usar o cosseno de 30 que ele forneceu, o cosseno de 30 é 0,866. Vamos usar com as três casas. 0,866 é igual a H sobre 57. Esse 57 que está dividindo passa para o outro lado multiplicando. A gente deveria fazer 0,866 vezes 57. Essa conta, o nosso H, a gente chega em 49,362 nanômetros. Só que o H não é o que a questão quer saber. Por quê? O H seria essa altura aqui, ó, é a altura do triângulo, que é a distância D. Então, uma vez que eu chego o valor da altura H, quanto vai ser a distância D? Se eu pegar o Hzão mais essa distância Dzinho, tem que dar o 57. Então, vamos escrever isso, ó. O Hzão mais o Dzinho tem que dar 57. Então, para descobrir o Dzinho que a questão tinha pedido, era só fazer, entre aspas, né, só 57 menos o H, que é esse valor aqui. E se você faz 57 menos o H, você chega em 7,6 nanômetros. A distância que ela percorre ali é 7,6 nanômetros. 7,6 nanômetros não tem alternativa, mas tem 8,6. Então eu acredito que o cara ainda fez ainda a conta errada, né? Daria aqui esse 8,6. Então, ainda assim, a gente chegaria em 7,6 pensando nessas resoluções aqui, beleza? Por isso que eu acredito que essa questão, então, ela tem um erro, tá? Principalmente nessa mudança de unidades aqui, tá? Como eu disse, provavelmente o cara colocaria o gabarito letra D mesmo, porque ele se confundiu com 7,6, 8,6, deve ter feito algum arredondamento ali, além dessa transformação de unidades errada, beleza? Não está provado por que essa questão, na minha opinião, não tem resposta correta. Uma vez que o raio, né, se você faz a conta correta, o raio da partícula, né, o raio da curva é menor do que o espaço que ela tem que percorrer, beleza? E o que você achou dessa questão? Discute aqui comigo nos comentários. Vejo vocês num próximo vídeo. Tchau, tchau.